Vamos então agora para o nosso primeiro tema do dia, chamar Rui Hungria para conversar com a gente sobre esses resultados de Sabesp. Seja bem-vindo, Rui. Oi, Paulo. Oi, pessoal. Sempre um prazer estar aqui. Prazer é nosso sempre. E aquela, né, a gente sempre fala que você sempre está aqui sexta-feira, né? Um dia fatídico, você sempre está aqui para finalizar a semana. E hoje aí me parece que os resultados de Sabesp foram positivos, né? Até a própria bolsa aqui, né? Os investidores mostram pra gente que parece que esse resultado foi positivo. Um lucro líquido de mais de R$1 bilhão no quarto trimestre, o que uma alta aqui de quase 85% em relação a 2022, é isso mesmo? Conta um pouquinho mais sobre esse resultado aí, como é que você analisa esses números? Esse aumento expressivo do lucro, né, nada mais é do que a companhia apresentou bom aumento de receita, basicamente aqui em função de maiores volumes, tanto de água como de esgoto, também uma melhora de tarifas também. Mas isso foi digamos assim, não foi esse o grande driver para essa melhora de lucro, né? A grande surpresa do mercado mesmo, onde ela realmente surpreendeu o mercado positivamente, foi no controle de custos, né? Custos gerenciáveis que a gente costuma falar nessas empresas de serviço de utilidade pública, né? Então elas têm ali a receita dela limitada pela tarifa, né? Que é definida, não é definida por ela, né? Ela tem que seguir regras da concessão. Então essas empresas, se elas quiserem realmente gerar valor para os acionistas, elas precisam ser muito eficientes na linha de gastos gerenciáveis, que é gasto com salário, gasto com terceirizados, com serviços, materiais, eventualmente, que elas vão utilizar, no caso da Sabesp, por exemplo, para tratamento de água. Então, é nesses pontos que elas realmente conseguem gerar muito valor, e foi isso que a gente viu a Sabesp fazer nesse trimestre, né? Então, a gente viu, por exemplo, a receita cresceu 22%, mas o lucro ele caiu no trimestre, ele caiu 5%, mostrando que ela tem sido mais eficiente. E isso já tem a ver com essa tentativa do governo de deixar a Sabesp mais atrativa para conseguir um valuation melhor na hora de vender. Então, a gente costuma falar, né, que as empresas estatais, o governo, ele normalmente não tem assim tanta intenção em tornar a empresa eficiente, porque tem vários outros interesses envolvidos quando se trata de uma estatal, né? Mas nesse caso específico, a gente está vendo o governo de São Paulo realmente está tentando melhorar as coisas ali para conseguir vendê-la por um melhor preço, que na verdade é bom para ele mesmo, né? O governo vai conseguir arrecadar um dinheiro melhor, quanto melhor tiver a companhia nesse processo de privatização, né? Então, a gente acabou vendo essa melhora nesse trimestre, mas mostra assim que a companhia ela era tão ineficiente no passado, né, que até o governo tem conseguido melhorar essa eficiência, e a tendência é que ela privatizada consiga ser ainda melhor, né? Perfeito. Já pegando esse gancho aí da privatização, de ser ainda melhor, a gente até já comentou algumas vezes aqui, você falou que a privatização acaba eliminando essas ineficiências, né? Você acabou de comentar agora. Mas nesse processo aí também a Sabesp vai precisar investir muito, né? Tanto aí para a expansão, tem o marco, né, ali do saneamento, tem todo esse processo envolvendo ainda a privatização. Como é que a empresa nesse meio tempo, né, vai ter a privatização, mas depois precisará fazer esses investimentos? Como é que ela vai conseguir gerar valor ali ao acionista? De repente, Sabesp, ela é, vamos dizer assim, uma ação pensando mais no longuíssimo prazo mesmo, já prevendo esses investimentos? A minha visão nesse momento é que assim, o mercado já colocou no preço que ela vai ser privatizada, né? Então, acho que o eventual privatização, digamos assim, que acontecesse no curto prazo, eu não vejo assim, a ação se valorizando muito, porque nesse curto prazo ainda a gente tem esse gatilho do ser privatizado ou não ser privatizado. Eu entendo que o mercado, nesses preços atuais, a ação subiu pra caramba nos últimos meses, o mercado já vem colocando na conta que a possibilidade de ela ser privatizada é bastante grande, né? Isso não quer dizer, no entanto, que ela não pode se valorizar mais. Mas aí entra uma outra questão que não é a privatização em si que vai trazer essa nova reprecificação. Seria o quê? Uma geração de valor
aí no longo prazo mesmo, sobre os investimentos que ela vai ter que fazer no longo prazo e quanto que ela vai conseguir ser eficiente para que esses investimentos gerem retorno. Então, você falou aí no investimento de 30 bilhões, por exemplo, às vezes o investidor ele pode ficar assustado, né? Falar assim, nossa, mas ela vai ter que investir para caramba, como é que ela vai fazer, de onde ela vai tirar esse dinheiro? Isso não é um grande problema para uma companhia que tem uma concessão, ou várias concessões, né, no caso da Sabesp, que tem um negócio regulamentado, um período grande para ela conseguir investir. Isso não é um grande problema, porque ela tem as tarifas regulamentadas, então ela tem uma previsibilidade que ela consegue investir e saber que ali na frente ela vai conseguir ter o retorno, né? O que é importante? Você ter uma legislação, uma base regulatória, né, que te traga uma confiança de que todo esse montante que você vai conseguir investir, de que você será remunerado por esse investimento no futuro. Então, o problema que a gente tem hoje, antes do marco, né, do saneamento, qual que era o problema? O problema é que essas companhias, elas muitas vezes tinham essa necessidade ou essa obrigação de investimento, só que na hora da revisão tarifária, a agência reguladora não concedia a ela o ajuste que fosse suficiente para remunerar esses investimentos que ela fez. Então era um setor, ainda é em certa parte, um setor que tem esses problemas de desconfiança do investidor. Por isso que não existe tanto investimento nesse setor. Por isso que o setor de saneamento, por exemplo, ele tem um desconto sobre o setor de distribuição de energia elétrica, por exemplo. Porque é um segmento que hoje já tem uma base regulatória muito mais forte, que tem previsibilidade para o investidor. Ele sabe que ele pode investir bilhões e bilhões, mas ele sabe que vai ter a contrapartida do retorno sobre esse investimento que ele vai fazer. Então, não existe esse problema de ela investir muito, não é realmente um grande problema. Pode até ser bom, dependendo dos termos que o legislador vai oferecer para a companhia obter de retorno sobre esses investimentos. Então, tudo isso está sendo definido nesse processo de privatização, né? Ainda vamos ter discussões sobre isso, mas não vejo esses investimentos relevantes como um grande problema, vejo como uma oportunidade a depender dos termos que serão definidos, né? Perfeito. Você falou aí que realmente a Sabesp subiu muito nos últimos meses. Eu peguei aqui, antes da gente entrar, claro, né? Subiu aqui nos últimos 12 meses 58%, né? Você falou que o mercado já colocou ali no preço, né? Subiu esse tanto agora. Ali na privatização, pode ser que tenha ali um destrave de mais valor, ainda há espaço para essa ação subir depois, por exemplo, e agora, né? Quem tem, segura, quem não tem também espera um pouco. O que deveria se fazer aí, pensando exatamente aí no investidor? Sim, tem muitas coisas ainda, como eu disse, que estão sendo definidas, né? Perfeito. Então, assim, a minha visão é o trigger, né, esse gatilho da privatização, não é que a ação não vai subir mais no dia que isso for anunciado, mas eu entendo que depois de toda essa alta, o mercado já colocou bastante preço nisso, na chave, né? Você vira a chave de uma empresa privatizada. O que não está na conta ainda, ao meu ver, é todo esse processo de ganho de eficiência que vai vir depois, mas isso demora também, não é do dia para a noite. E, na minha visão, a gente ainda precisa esperar para entender exatamente como vão ser esses termos de remuneração dos investimentos que vão ser feitos, né, de renovação de concessões e tudo mais. Acho que ainda tem uma discussão a ser feita. Entendo que a ação não está cara ainda, mesmo depois dessa alta, né? A gente está falando aqui de 6, 7 vezes EBITDA, que não é caro. Mas eu entendo que a gente ainda precisa entender melhor um pouquinho essas novas regulamentações aí para entender qual é o potencial mesmo da companhia, né? Então, neste momento, seria uma posição neutra? Nesse momento a gente não tem nenhuma carteira, mas eventualmente pode abrir uma oportunidade aí para a gente entrar. Legal. E aqui para a gente ir finalizando, Rui, você comentou ali na primeira resposta, né, de o governo já, vamos dizer assim, esse resultado do quarto trimestre já é uma mexida ali do governo para tentar fazer a empresa ser mais atrativa para vender. E já puxando esse gancho aqui,
né? O governo parece que vem analisando a possibilidade de realizar aí um leilão separado para atrair um investidor estratégico. E nesse processo aí estariam participando, né? Analisando essa possibilidade. Equatorial, Cosan, Votorantim e a Aegea, né? Como é que você olha especificamente para essas empresas, né? Tirando um pouco o Sabesp ali, mas seria positivo para essas empresas participar desse leilão? Quem ganhava, tipo, quem conseguir, vai sair ganhando mesmo? Eu costumo lembrar sempre de um negócio que chama no mundo dos investimentos, que chama a maldição do vencedor, né? Isso em leilões é muito mais comum do que parece. Inclusive os leilões de transmissão de energia têm sido muito assim nos últimos anos, né? O que quer dizer a maldição do vencedor? Quando você tem muitos lances, uma vontade muito grande de todos os players de ganhar aquele negócio e no fim o pessoal não faz muita conta e acaba pagando mais caro do que deveria, né? Então, assim, eu não consigo dizer se vai ser bom para essas empresas, porque tudo vai depender do preço, né? Se elas conseguirem arrematar essa parcela da Sabesp por um preço atrativo ainda, né, pensando na geração de valor que vai vir para frente, legal. Mas nesse momento a gente nem tem como saber qual o preço que elas vão pagar, né? Então acho que é mais uma questão de ver depois que acontecer se fez sentido esse negócio, né? Legal, Rui. Obrigada pela participação hoje. Excelente final de semana aí para você. Eu que agradeço. Até mais, pessoal.